Pai, hoje levanto um altar de oração neste lugar. Um altar feito não de pedras visíveis, mas de rendição sincera, de lágrimas ocultas, de um coração que ainda pulsa mesmo depois de noites pesadas. Eu não oro por rotina. Eu clamo porque preciso. Eu invoco porque há em mim um vazio que só tua presença pode preencher. Espírito Santo, vem agora. Toma o controle absoluto desta manhã. Toma o meu corpo cansado, minha mente dispersa, meu espírito ferido, e estabelece teu trono aqui. Esta oração não é conteúdo, é socorro. Este momento não é mais um vídeo, é um clamor entre a terra e o céu. Eu me uno agora a cada pessoa que acordou sem força, sem direção, sem esperança. Que este seja um tempo de visitação. Que teu nome seja exaltado, acima de todo cansaço, acima de toda preocupação, acima de toda dor. Talvez alguém tenha acordado hoje com um nó na garganta, com o peso de sonhos interrompidos, com o silêncio da solidão ainda ressoando nas paredes do quarto. Talvez, neste exato instante, haja lágrimas que ainda não caíram, mas que estão represadas na alma. Deus eterno, tu conheces todas as dores antes mesmo que sejam confessadas. Tu visitas o coração antes mesmo que ele entenda o que está sentindo. Por isso, eu te peço, entra nesta casa, entra neste quarto, entra neste fôlego de vida e transforma-o em adoração. Que nenhuma distração roube este momento sagrado. Que nenhuma voz contrária abafe o som da tua promessa. Que nesta oração da manhã, toda alma abatida seja reerguida, todo espírito disperso seja realinhado, toda escuridão seja dissipada pela luz do Cordeiro. Esta é a tua manhã, Jesus. Este é o teu dia. Este é o teu altar. Tópico introdutório. O clamor silencioso ao amanhecer. O dia mal começou, mas há almas que despertam como se tivessem atravessado uma tempestade durante a noite. O corpo acorda, mas o coração ainda carrega o peso do que não foi dito, do que foi perdido, do que não foi resolvido. Muitos abrem os olhos, mas continuam com a alma fechada, porque há dores que nos acompanham do travesseiro à alvorada. Essa oração não é apenas um costume devocional. É um resgate diário da alma que clama por conexão antes que o mundo a roube para si. Como um barco que busca o porto antes que os ventos o arrastem para longe. Assim é a oração ao amanhecer. Um ancorar no espírito. Uma entrega antes da distração. Um selar antes da batalha. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5:3. Davi não via a manhã como apenas uma parte do dia, mas como um momento de aliança. E hoje, Senhor, nós também nos apresentamos diante de ti, feridos, mas aqui, cansados, mas te buscando, silenciosos, mas com o espírito clamando em gemidos inexprimíveis. C.S. Lewis disse: o momento em que você acorda todas as manhãs, todas as suas esperanças e planos para o dia se precipitam sobre você como animais selvagens. E é exatamente assim que muitos se sentem agora. Por isso, nesta oração, escolhemos empurrar tudo isso de volta e abrir espaço para o teu Espírito. Queremos ouvir tua voz antes de qualquer outra. Queremos o teu ponto de vista antes que o mundo nos diga quem somos. Queremos a tua presença antes do barulho. A primeira tarefa de hoje, Senhor, é lembrar quem tu és. E a segunda é lembrar que pertencemos a ti. O primeiro pensamento do dia é um altar invisível, Senhor. Quantas vezes o nosso primeiro pensamento do dia revela o altar onde temos sacrificado nossa paz? Às vezes é o medo. Outras vezes, é a angústia do que ainda não aconteceu, ou a lembrança de algo que doeu demais para esquecer. Começar o dia sem oração é como sair de casa sem direção. É abrir a porta da alma sem guardar os portais. Mas hoje, Pai,
Queremos consagrar o nosso primeiro pensamento a Ti. Queremos entregar o trono da nossa mente antes que os inimigos invisíveis tentem ocupá-lo, pois sabemos que o inimigo é sutil e um dos seus ataques mais perigosos é nos fazer esquecer a oração da manhã. Quando deixamos de orar, abrimos espaço para o caos se infiltrar. Mas quando oramos cedo, lançamos sementes espirituais que frutificam em paz, discernimento e proteção ao longo do dia. Jesus, hoje declaramos: este pensamento é teu, esta mente é tua, este silêncio é teu. Antes mesmo que os compromissos nos capturem, nós nos rendemos a Ti. O amanhecer é como um altar vazio, e o primeiro pensamento é o sacrifício que colocamos sobre ele. Por isso, não colocaremos medo, ansiedade ou distração neste altar. Colocaremos fé, colocaremos esperança, colocaremos rendição. Espírito Santo, sela a mente de quem me ouve agora. Cobre com o Teu sangue cada raciocínio, cada emoção, cada decisão. Hoje, antes de olhar para qualquer tela, nós olhamos para o céu. Antes de ouvir qualquer voz, escolhemos ouvir a Tua. Antes de planejar qualquer agenda, nos ajoelhamos diante do Teu governo. Reina sobre o nosso interior. Alinha nossa alma. Purifica o nosso foco. Santifica o altar invisível dos pensamentos com a Tua presença. 2. Quando o corpo desperta, mas a alma ainda dorme, Pai. Há dias em que abrimos os olhos, mas tudo dentro de nós continua deitado. Acordamos, mas ainda carregamos o peso da madrugada. Caminhamos pela casa, mas sentimos como se estivéssemos em câmera lenta, com a alma adormecida. Há cansaços que não vêm do corpo, mas da esperança. Há sonos que não vêm da noite, mas da alma que parou de acreditar. Hoje, neste instante, oro por cada filho Teu que está acordado no físico, mas paralisado no espírito. Que o Teu Espírito agora desperte o que estava inerte. Que a Tua luz penetre onde nem mesmo a pessoa sabia que havia trevas. Que a Tua voz seja como um sopro sobre ossos secos, como em Ezequiel, trazendo vida onde tudo parecia exausto demais para reagir. Senhor, muitos confundem estar de pé com estar vivos. Mas há corações agora que, embora estejam cumprindo seus deveres, já não sentem o pulsar da Tua presença. A alma sem oração é como uma lâmpada desconectada, forma presente, luz ausente. E é por isso que neste momento clamamos: acorda a nossa alma, Deus. Reanima o nosso espírito. Não queremos passar mais um dia vivendo no automático, apenas respirando sem sentido. Queremos ser reacendidos. Queremos ouvir Tua bondade ainda pela manhã, como está escrito: faze-me ouvir da Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Salmo 43:8. Que a alma de quem ora comigo agora seja erguida com essa palavra. Que a frieza espiritual seja quebrada. Que a letargia emocional seja dissolvida. Hoje, Senhor, despertamos com oração. Despertamos com fé. Despertamos com a certeza de que a alma não precisa continuar prostrada. Tu és Deus que acorda o espírito cansado com um toque, com um sussurro, com uma palavra. 3. A raiz da distração. Quando o inimigo rouba o silêncio da manhã. Senhor, como é fácil perder o silêncio da manhã. Como é sutil o roubo do sagrado, um toque no celular, um pensamento apressado, uma notificação qualquer. E aquilo que deveria ser Teu momento se torna um campo invadido por vozes estranhas. O inimigo não precisa gritar para tirar nossa atenção de Ti. Basta ocupar os primeiros minutos. Basta plantar uma ansiedade. Basta nos fazer correr antes de Te buscar. Mas hoje, Pai, reconhecemos que a distração é uma das armas mais eficazes contra o Teu altar matinal. Por isso, levantamos agora um clamor. Ensina-nos a proteger o silêncio. Ensina-nos a guardar a sacralidade da manhã.
Ensina-nos a resistir à urgência do mundo para escolher o eterno. O Espírito Santo fala mais claramente quando a mente ainda não foi invadida. A alma acorda sensível, e é nesse exato momento que queremos te ouvir. Não queremos dar ao mundo o primeiro lugar. Queremos que o primeiro som do nosso dia seja a tua voz, e não o ruído do medo. Hoje, como prática espiritual, escolhemos 5 minutos de silêncio total antes de qualquer outro estímulo. Um silêncio reverente, um silêncio consagrado, um silêncio cheio da tua presença. Porque o coração na manhã é como um campo com orvalho. Precisa ser tocado com delicadeza, com reverência. Não queremos que o primeiro toque do dia venha da ansiedade. Queremos que venha de ti. Então agora, Senhor, entra no silêncio, habita nele, fala nele. Que todo ruído ceda à tua glória, que toda urgência se curve diante da tua paz. Que o que era distração se transforme em adoração. 4. O trauma, que acorda com você, Pai. Há feridas que não dormem. Elas apenas se recolhem por algumas horas, mas ao amanhecer voltam a pulsar. Há traumas que acordam antes mesmo dos nossos olhos. Dores emocionais que nos dão bom dia com pesar. Recordações que nos tiram o fôlego logo nas primeiras respirações do dia. Jesus, tu sabes o que é carregar um fardo invisível. Tu conheces as dores que o mundo ignora. E por isso, hoje, nesta manhã, te clamamos. Toca nas feridas que acordaram conosco. Toca na memória que sangra em silêncio. Toca naquela dor antiga que insiste em se renovar. Antes que o medo toque a alma, que a tua presença a envolva por inteiro. Colocamos agora a mão sobre o peito e oramos. Senhor, cura as marcas da noite que acordam comigo. Que o teu toque agora vá onde ninguém mais consegue ir. Que o teu espírito traga consolo, onde antes só havia angústia. Que o teu amor aqueça o que está frio, ilumine o que está escuro, levante o que caiu, porque há feridas que ainda ardem com a luz, mas a luz de Cristo cura, não queima. A tua luz não vem para condenar, mas para restaurar. E é por isso que nos rendemos a ti neste início de dia. Não queremos esconder o que sentimos, queremos entregar. Queremos expor nossas chagas ao Deus que sara, ao Deus que vê, ao Deus que transforma a dor em testemunho. Que toda lembrança de dor seja hoje banhada pelo bálsamo do Espírito Santo. Que as lágrimas represadas se tornem sementes de cura. E que o trauma que acordou conosco seja sepultado na cruz e substituído pela esperança viva do teu amor. 5. Quando a oração da manhã se torna só um costume vazio, Senhor. Quantas vezes dobramos os joelhos pela manhã, mas sem alma, sem fome, sem verdade. Dizemos palavras como quem repete um ritual, não como quem se entrega num altar. Há dias em que a oração da manhã se torna um costume, um gesto automático, como se o coração estivesse ausente da própria intercessão. Mas hoje, diante da tua presença, reconhecemos. Não queremos mais repetir palavras sem peso. Não queremos mais orar por obrigação. Queremos viver o que oramos. Queremos sentir o teu espírito em cada sílaba, em cada pausa, em cada suspiro. O céu não se move por religiosidade. O céu se move por fé viva, por corações contritos, por vozes que sabem que, sem Deus, o dia não tem direção. Jesus, reacende o fervor, sopra sobre a brasa apagada, remove de nós o espírito de costume e derrama sobre nós o espírito de clamor. Que a nossa oração da manhã não seja uma senha para o dia funcionar, mas um abraço do Pai antes da batalha. Que ela seja viva, espontânea, cheia de temor e adoração. Ensina-nos a variar o caminho da oração. Que possamos cantar, escrever, caminhar, chorar diante de Ti. Que possamos usar os salmos como trilha da nossa alma. Que cada oração seja nova, ainda que falemos da mesma dor. Porque Tu és novo a cada manhã,
e queremos te encontrar com reverência, não com repetição mecânica. Que o nosso altar da manhã volte a ser um lugar de encontros e não de formalidades, um lugar de lágrimas verdadeiras, de presença intensa, de fé que toca o céu. 6. O dia que começa com intercessão muda. Atmosferas, Pai. Há um poder oculto nos minutos sagrados da manhã. Quando nos levantamos para orar cedo, não estamos apenas abrindo o dia, estamos mudando atmosferas. Estamos tocando o invisível. Estamos decretando o que será estabelecido no visível. Quando um filho teu ora pela manhã, ele se torna um sentinela, um guerreiro que toca o chofar espiritual antes que o inimigo avance. Por isso hoje, Senhor, queremos mais do que orar por nós mesmos. Queremos interceder. Queremos ser voz pelos que não conseguem mais clamar. Queremos ser escudo para os nossos filhos, nossos vizinhos, nossa cidade. Queremos ser canal da Tua glória para esta geração. Deus eterno, levanta intercessores que despertam com o coração em alerta, que entendem que antes do caos se instalar, há poder em liberar paz, que antes do mal se formar, há poder em fechar as brechas, que antes do inimigo se movimentar, há autoridade para paralisá-lo com oração. Hoje, Espírito Santo, coloca nomes em nosso coração, situações, territórios, povos, que possamos levantar mãos santas pela manhã e declarar: a Tua presença, Senhor, reinará aqui. Que nossa intercessão seja como fogo nos céus, que nossa oração mude climas, direções, histórias, que onde há desespero, nossa oração leve consolo, onde há morte, nossa intercessão libere vida, onde há escuridão, que nossa voz invoque a luz. Hoje, Senhor, escolhemos interceder, e ao interceder, sabemos, o céu se moverá. 7. O cansaço espiritual, que impede o recomeço, Senhor. Há cansaços que o sono da noite não resolve. Há esgotamentos que moram mais fundo, bem no centro da alma. E são esses que muitos carregam agora, ao abrir os olhos neste novo dia. O corpo pode até parecer restaurado, mas o espírito continua prostrado. E quando a alma está cansada, até a oração parece pesada, até a fé parece distante. Mas o Senhor não despreza o coração abatido. Tu te aproximas do espírito oprimido. Tu ressuscitas manhãs que já nasceram mortas. Hoje, Pai, oramos por aqueles que acordaram sem ânimo de recomeçar, que estão presos na memória do ontem, paralisados pela dor do que se perdeu, do que falhou, do que não veio. Espírito Santo, sopra sobre o espírito abatido agora. Sopra com teu fôlego que traz vida. Sopra como fizeste no vale de ossos secos. Que aquilo que parecia enterrado, sem chance, sem brilho, se levante com um novo alento. Que a alma cansada receba pão fresco do céu. Não conselhos humanos, não palavras motivacionais, mas pão vivo, palavra viva, presença real. Hoje, Senhor, escolhemos crer no impossível da manhã, mesmo sem força, mesmo com dúvidas, mesmo com a voz embargada. Nós clamamos que cada alma que me ouve agora ouça também o teu chamado. Levanta-te, porque eu sou contigo. Há almas que amanhecem como Lázaro, enclausuradas, sufocadas, sem força. Mas uma só voz, a tua voz, é capaz de dizer: vem para fora. E é isso que te pedimos. Chama-nos de volta à vida. 8. Quando a voz de Deus é o primeiro som do dia. Deus eterno, o teu sussurro vale mais do que 1000 vozes. A tua voz, quando entra na manhã, transforma o dia inteiro. Mas para ouvi-la, precisamos calar tudo o que compete com ela. Precisamos silenciar o medo, desligar os ruídos, afastar as distrações. A tua voz não entra onde há confusão. Ela repousa onde há reverência. Hoje, Senhor, queremos te ouvir antes de tudo. Antes do noticiário, antes das mensagens, antes das tarefas.
Queremos que o primeiro som do nosso dia seja a tua palavra, porque uma única frase tua pode nos sustentar por horas. Uma única direção tua pode evitar desastres. Uma única promessa tua pode acalmar a tempestade antes mesmo que ela se forme. Jesus, tu sempre te retiravas de madrugada para falar com o Pai. E se o Filho de Deus precisava da voz do Pai para enfrentar as multidões, quanto mais nós. Por isso, nesta manhã, escolhemos abrir a Bíblia, nem que seja para ler um versículo só. Um só versículo que se torne pão. Um só versículo que se torne espada. Um só versículo que se torne abrigo. A tua voz é como maná. Precisa ser colhida cedo, enquanto ainda há orvalho. Não queremos viver o dia sem tua instrução. Não queremos andar sem teu sopro. Fala, Senhor. Fala conosco neste amanhecer. Revela algo novo. Confirma algo antigo. Conforta o que está quebrado. Corrige o que está desalinhado. Que teu som seja o primeiro. Que teu som seja o mais forte. Que teu som seja a direção. O Espírito da manhã, como despertar com a presença. Senhor, há uma atmosfera especial no início do dia. A manhã carrega um toque do céu. O ar ainda está limpo. O silêncio ainda é puro. O coração ainda está moldável. É nesse espaço sagrado que queremos te encontrar. Antes que o dia se corrompa com distrações, queremos consagrar esse instante à tua presença. O Espírito da manhã é suave, é sutil, é sagrado e só é percebido por quem desperta com reverência. Deus, nós não queremos apenas levantar da cama. Queremos despertar na alma. Despertar para o teu toque, para o teu sopro, para o teu fogo. Queremos que a primeira respiração seja uma oferta. Que o primeiro pensamento seja teu. Que o primeiro gesto seja de adoração. Espírito Santo, visita-nos com tua neblina santa. Não como espetáculo, mas como essência. Como aquele que se move entre nós sem fazer barulho, mas deixando tudo transformado. Ensina-nos a separar um lugar em nossa casa, um canto, uma cadeira, uma varanda, e ali construir um altar cotidiano. Que esse lugar seja marcado com louvor e lágrimas, que seja separado para os teus encontros. Tu amas os lugares consagrados, tu visitas os horários oferecidos. Por isso, hoje selamos este tempo como teu. Esta manhã é tua, este altar é teu. Que a tua presença se manifeste não apenas no culto público, mas no quarto secreto. Que despertemos não apenas com sono nos olhos, mas com glória nos ombros. Que o Espírito da manhã nos conduza à leveza, à clareza e à certeza de que o céu está perto. 10. Quando a oração da manhã se torna uma arma de guerra, Pai, nem todo dia amanhece em paz. Há manhãs em que acordamos já em batalha. Pensamentos de medo, sensações de opressão, pressentimentos que não sabemos explicar. O inimigo não descansa e muitas vezes prepara armadilhas ainda antes do sol nascer. Mas nós, como filhos do reino, não somos pegos de surpresa. Nós nos levantamos em oração e a oração é a nossa arma. Quando oramos de manhã, desarmamos o que o inferno tentou arquitetar na calada da noite. Quando nos levantamos em intercessão, decretamos vitória sobre batalhas que ainda nem começaram. Quando clamamos cedo, o céu se antecipa à estratégia do mal. Hoje, Deus vivo, nós tomamos posição. Erguemos nossa voz em autoridade espiritual. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que nenhuma sentença do inimigo se firmará. Que nenhuma seta do medo, da enfermidade, da crise, terá efeito. Oramos pela nossa casa, pela nossa mente, pelo nosso trabalho. Selamos nossa rotina com o sangue do Cordeiro. Erguemos um muro de fogo ao redor dos nossos. Colocamos o nome de Jesus em cada detalhe do dia. Hoje, orar é afiar a espada. Hoje, clamar é levantar muralhas. Hoje, declarar a palavra
é tomar território. Que todo dia seja vencido, ainda na alvorada. Que a oração da manhã seja nossa fortaleza. Porque se começamos com Deus, nada nos vencerá. Tópico de conclusão. O sol não nasce para todos, mas a luz de Cristo, sim, Senhor. Há dias em que o sol aparece lá fora, mas aqui dentro, tudo ainda parece escuro. A luz entra pela janela, mas o coração continua em sombras. O relógio avança, mas a alma está parada, presa em noites mal resolvidas, em memórias que insistem em não se apagar. Mas hoje, diante do teu altar, declaramos: não é o sol que define nosso novo dia, é a tua luz. A verdadeira manhã começa quando a tua presença dissipa as trevas da alma. Quando o teu amor aquece o frio existencial, que nem os abraços conseguem tocar. Quando o teu espírito sussurra: eu estou aqui, eu não fui embora, eu não desisti de você. Mesmo que o céu esteja nublado, mesmo que o tempo pareça cinza, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. Isso é uma promessa. Isso é um decreto eterno. Isso é verdade que resiste ao tempo, às estações, aos sentimentos. Senhor, queremos crer nisso. Não com os lábios apenas, mas com o coração. Profeticamente, declaramos que hoje não é apenas mais uma sexta-feira ou mais um dia comum. Hoje é reinício. Hoje é aliança renovada. Hoje é o primeiro dia do novo ciclo. Hoje, um altar foi reerguido na alma. Um altar de fé, de esperança, de rendição. E assim como a pedra foi rolada no túmulo de Jesus, nós oramos que toda pedra de incredulidade, de desânimo, de ressentimento, seja também removida. Que a ressurreição da esperança comece agora dentro de quem ora comigo. Que o coração se torne como aquela pedra rolada, aberto, liberto, cheio de luz. Que a vida volte a fluir, que a alegria volte a respirar, que o dia nasça por dentro, antes mesmo de nascer por fora. Porque o sol pode não nascer para todos, mas a luz de Cristo, essa luz está acessível agora. Basta fechar os olhos e dizer: Jesus, entra. Jesus, reina. Jesus, começa este dia comigo. E ele acenderá o que parecia perdido. E o teu dia, sim, o teu dia, começará com a bênção de Jesus. Finalização, ato de entrega e esperança profética. Obrigado, Espírito Santo. Este dia é teu. Esta vida é tua. Este altar foi levantado por fé. Agora sela com tua presença tudo o que foi consagrado aqui. Que esta oração ecoe durante todo o dia. Que cada respiração carregue o teu nome. Que cada decisão esteja debaixo da tua vontade. Que cada pensamento seja cativo. Eu oro pelos que caminharão entre espinhos hoje. Que sintam tua mão. Pelos que enfrentam más notícias. Que vejam tua justiça. Pelos que estão sozinhos. Que percebam tua companhia. E pelos que já não sentiam mais nada. Que experimentem o toque da vida. Levanto um altar agora sobre esta casa, sobre essa família, sobre essa alma. Fecho toda a porta que o inimigo tentou abrir e abro, pela autoridade do nome de Jesus, os portais da paz, da direção, da cura e da fidelidade. Comece o dia com a bênção de Jesus. E tudo o que vier depois estará coberto pelo céu. Amém.